Bom, antes de começar, temos visitante, perfeito? Não foi identificada, mas eu identifico muito bem. Seja muito bem-vinda, Emanuele. Essa aqui é minha colega Manu, quem estiver próxima, cumprimente. Ela é minha colega da faculdade de grupo, perfeito? Seja muito bem-vinda, Manu. Eu espero que esse momento seja um momento ímpar para você, sabe? E que você seja verdadeiramente edificada e que veja assim uma divisão de águas. Daqui para frente você veja bênçãos, promessas e o fluir de Deus mesmo na sua vida, em cada passo. Eu tenho certeza que você já tem visto, mas eu creio que o Senhor tem uma nova porção para você. Amém? Quem estiver perto aí já cumprimentou. Glórias a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa visitante, como costumamos fazer? Perfeito. Graças a Deus. Eu esqueci alguma coisa? Não, né? Acho que dessa vez foi tudo mesmo. Tá. O tema de hoje está escrito, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o versículo tema, e que vai nortear aí a nossa intercessão, Mateus 4, de 3 a 4, que você conhece o contexto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, diz o versículo 1, e ele já estava há 40 dias e 40 noites em jejum. E aí diz o versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perdão. Jesus é muito enfático aqui. Ele é reto, ele é preciso. Está escrito. Ele não dá rodeios. Jesus, embora fosse o homem, né, mais capacitado, mais instruído para participar de qualquer tipo de debate ou convencimento, ele não quis trela com o tentador, com o opositor. Ele disse: está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe, Cristo é Deus. E ele provavelmente, ele não dividia as mesmas limitações que nós temos. E se tinha alguém que conhecia as regras do universo, que entendia como que o universo é regido, era ele. Mas ele não deu trela para o tentador. Ele foi direto ao ponto, está escrito. E eu quero trazer para vocês a ideia de que a vida fácil e tranquila, nunca foi exposta na palavra, nem para o judeu ou para o gentio. Todo ser humano enfrenta dificuldades, sejam elas oferecidas pelo meio, pelo cotidiano, pelo sócio, ou até mesmo dificuldades que nós oferecemos a nós mesmos, mediante as nossas limitações, as nossas debilidades. A Bíblia, muito pelo contrário, ela deixa claro que passaríamos por aflições e que seríamos tentados. Mas a Bíblia também diz que a misericórdia de Deus, expressa em Jesus Cristo, nos guiará a atravessar cada uma dessas adversidades e tentações. É o que diz João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Isso é Jesus falando. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Dizendo, está escrito. Jesus venceu o mundo, venceu as suas próprias vontades, dizendo, está escrito. E eu gostaria de trabalhar com vocês um ponto só, dividido em parte A e B, de como que nós acessamos, nós vivemos uma vida de paz em Cristo, certo? Como nós vamos viver essa vida, como eu disse no momento administrativo, em abundância na qual Ele nos prometeu. Como que fazemos isso? Primeiro, entendendo que a paz e a alegria são estados de consciência. Filipenses 4, de 10 a 13. Tem não? Então joga aí, vou esperar. Eu não coloquei lá
lá na lista de versículos, não, Pablo? Coloquei? Vou abrir aqui, então. Vamos ver quem vai mais rápido. Vocês querem abrir a Bíblia? Filipenses 4:10. Foi. Contexto. Paulo preso, para variar. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim. Isso está em área? Está na área? Verifica aí. Tá? Não estava? Agora foi? Aí, sabia que não estava em área. Pô. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Eu vou até o 13, pode ir direto. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que existe, eu entendo que existe uma ideia já muito difusa e até um pouco distante do que de fato isso representa, que é aquela ideia de que o Senhor está em mim. Eu posso atropelar qualquer coisa. Se vier um caminhão de frente, eu passo por cima. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que, na verdade, o que Paulo está expressando aqui é que você pode passar por fome, mas você vai passar muito feliz. Que você pode estar preso, você pode estar sendo martirizado, você pode estar sendo humilhado na sua sala de aula. Mas se você está sendo participante da pregação do Evangelho, se você está resgatando vidas, você está feliz, você está num lugar de alegria, de regozijo espiritual, porque não existe lugar mais feliz, mais próspero do que a presença de Deus, do que a partição na pregação do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, que ele pode estar com fome, ele pode estar passando fome, ele pode estar sendo torturado, ele pode estar sendo preso. O fato das pessoas verem nele Cristo o faz muito feliz, muito feliz. Então, a paz e a alegria são estados de consciência, não depende do cenário, não é o cenário que vai te proporcionar a paz, não é um lugar próspero, não é uma família próspera, é uma família funcional que vai te proporcionar a paz, é a sua mente alinhada com Cristo, é o seu coração inclinado a Cristo, entendendo o seu propósito de vida, é que vai te trazer paz, é o que vai te trazer alegria, é o que vai te trazer regozijo diário. Os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo em todas as circunstâncias. É isso que significa tudo posso naquele que me fortalece. É que quando os seus olhos estão voltados para Cristo, você sim pode estar atravessando um caminhão, porque os seus olhos estão voltados para Cristo. Não é superpoderes. Não estou falando aqui de superpoderes, eu estou falando aqui de cenários, de circunstâncias. Eu estou falando aqui de posicionamentos de cova dos leões, às vezes que você é jogado. Se você está sendo jogado na cova dos leões ou na fornalha ardente, se você estiver olhando para Cristo, se você está sendo jogado ali por causa da pregação do Evangelho, você vai passar com muita alegria. Você vai ver olhando e falar, meu Deus, ele não está me comendo, isso é maravilhoso. Meu Deus, o fogo não está me queimando, isso é maravilhoso. Eu estou vendo um anjo diante de mim, isso é perfeito. E através da minha vida, muitos outros vão acompanhar esse progresso, muitos outros vão ser transformados, porque esse é o propósito, é por isso que estamos aqui. É para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. E este lugar é o que mais traz felicidade, alegria, paz, é o que traz abundância. Então, quando Jesus também fala,
eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele não está se referindo só à vida financeira, não está se referindo só à vida emocional, não está se referindo só à vida física, cotidiana, ele está se referindo a tudo, porque mesmo que você esteja passando fome, mesmo que você esteja preso, você está saudável, o seu espírito está inteiro e você se regozija em Cristo e as pessoas olham para você e veem Cristo. E aí você é a pessoa mais feliz do mundo, não importa o que aconteça. E como que isso se sustenta na nossa vida? Primeiro, para sustentar esse estado, né, de paz, de alegria na nossa consciência, precisamos sustentar, né, essa boa consciência. E como é que nós sustentamos essa boa consciência? Com o escudo da fé. E aí eu quero ler Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança, o que pode dar-me esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, como vimos no início, como que nós sustentamos a boa consciência? Nos protegendo com a fé. Que fé? O escudo da fé é aquela de que o Senhor já foi à tua frente. Aquela de que não importa para onde eu estou indo, o Senhor já foi adiante de mim. Aquela que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A fé que diz na sua consciência de que eu estou chorando agora, mas amanhã de manhã eu estarei dando júbilo, eu estarei louvando ao Senhor com o meu respirar, com o meu fôlego, com o meu café da manhã. Eu estarei dizendo, Senhor, graças a Deus, eu tenho isso. E aí você sai para a faculdade, sai para a escola, sai para o trabalho, louvando, adorando. E eu não estou falando necessariamente cantarolando, mas uma postura de adoração, uma postura intrépida, uma postura de educação, no qual você entra num ônibus e está todo mundo mal-humorado, cansado, tem trânsito, mas você resplandece Cristo com um sorriso, com um bom dia, com um Deus abençoe. Essas coisas sendo tragas à memória. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando você traz à memória o que te dá esperança, o que te dá esperança? Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo, acabamos de ler. Quem nos dá esperança? Jesus Cristo. Então precisamos estar sempre trazendo Jesus Cristo à nossa memória. Ele que sustenta a nossa fé. Ele é um núcleo da nossa fé. Ele que exala a fé em nós, é o Espírito Santo de Cristo. Então é mediante essa fé que nós apagamos os dardos inflamados do inimigo. Porque quando vem aquele pensamento... Esse relógio aqui está certo? Perdão. Não está certo. Quando vem aqueles pensamentos, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu sou limitado, meu Deus, essa situação é muito difícil, meu Deus, eu tenho vergonha, meu Deus, eu tenho um diagnóstico, meu Deus, essa questão é muito difícil. Quando vem o gigante, vem a muralha, vem a circunstância, vem aquele cenário no qual eu estava falando, que é ruim, vista à nossa humanidade, nós trazemos à memória aquele que venceu todas estas coisas. E aí nós apagamos os dardos do inimigo, aqueles dardos que dizem você não é capaz, aqueles dardos que dizem você tem vergonha, aqueles dardos que dizem, nós apagamos falando não, eu consigo, Jesus já foi diante de mim, eu tenho toda a sorte de bênçãos celestiais manifestas no meu interior, o Senhor gera em mim toda a sorte de potência, através dele eu consigo todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso. É em Cristo. O que sustenta a nossa consciência em alegria e paz é a esperança em Cristo. E o ponto B. Sustentando a santidade. O sustentáculo da relação com o Senhor. E aí eu quero ler, com a espada da palavra. Quero ler 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Entenda, isso aqui é uma cadeia de coisas. Os jovens, ele recebe uma escrita porque é forte, perfeito? E por que ele é forte? Porque a palavra de Deus permanece nele. E também vos escrevi porque vocês têm vencido o maligno. E por que têm vencido o maligno? Porque a palavra de Deus permanece nele. É consequência. Jesus, ele é sólido, ele é reto, ele é pontiagudo, ele é preciso. Em Mateus 4,4, quando ele diz, está escrito. Ele não vem com nenhum tipo de argumentação humana contra a tentação. Não existe negociação com o pecado. Não existe negociação com a dúvida. Está escrito. E ponto. E ponto. E é assim que nós vencemos o maligno. É assim que nós vencemos o maligno. É através da palavra. Volta lá no 2,14. É através da palavra que tem permanecido em nós. Você sabe, o jovem está em desenvolvimento, está no ápice ali da cognição. Você aprende mais, você retém mais, você tem maior capacidade de instrução, de trazer. Está tudo muito novo aqui, é igual um carro novo. O carro novo funciona melhor. Somos todos carros novos funcionando bem pra caramba. Estamos voando, tem nada ruim. Então, o jovem, ele é forte porque a palavra tem permanecido. Você está aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, adolescente, na sua casa. Meu amado, tem que estar entrando alguma coisa. E se está entrando, tem que permanecer. Porque é a permanência da palavra que nós teremos armas para ir contra a tentação do pecado, para ir contra as circunstâncias, contra o acaso, contra os dardos do inimigo. Primeiro, o que nós fazemos? Nós apagamos os dardos que estão vindo com o escudo da fé, como eu disse no ponto A, trazendo a memória que nos dá esperança. Aqui eu tenho a certeza da minha salvação, aqui eu tenho a certeza do meu triunfo, não importa o que o outro diga, eu não me abalo. E como que você contra-ataca, como você confronta? Está escrito. E assim você vence todas as coisas. Assim você vive uma vida em abundância. É assim, é trazendo à memória o que dá esperança, é contra-atacando com a palavra. É entendendo que Cristo é a nossa esperança. Não importa o que nos cerca, a palavra nos garante a vitória. Nos garante vitória frente a qualquer circunstância. Com os olhos voltados para Cristo, entendemos que a vitória está além de um cenário lindo de campos verdejantes. E perceba, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Paulo, lá em Filipenses, quando estava preso escrevendo suas cartas, ele estava derrotado? Porque ele estava preso? Ele foi derrotado quando ele foi martirizado? Ele foi derrotado? Não. Então, quando eu falo de vitória, eu não estou falando do cenário perfeito que nós, seres humanos, criamos com uma expectativa pequena da humanidade, da vida terrena. É uma vitória celestial, é uma vitória que está muito além, É uma vitória interna, é uma vitória que propaga o evangelho, é uma vitória que é vista em você. Porque é como dizem, eu acredito que todos já tenham ouvido isso. No bem bom é fácil, né? Meu amado, o crente, o cristão verdadeiro, dificilmente vai estar no bem bom. Ele vai estar sendo confrontado. E Deus permite, porque é através do confronto, é através do cenário escasso, é através daquela família difícil que você resplandece a luz de Cristo. E nessa noite, eu quero orar com vocês, e aí eu chamo o ministério de intercessão. Vem Renanzinho, vem Mariá, vem Paradela.
Vem, Barreto. Porque nós vamos estar orando por essa juventude que tem sido, de fato, atacada pelo desânimo. Como eu trabalhei no primeiro ponto, a paz, a alegria, a nossa vida em abundante, que eu falei esse tempo todo, ela depende do nosso ânimo, depende de um propósito que está muito além das coisas terrenas. E a forma em que encaramos as adversidades moldam o nosso ânimo. Então nós vamos estar orando aqui pela saúde emocional do nosso povo, nós vamos estar orando pela vida espiritual, vamos estar orando pela vida financeira, vamos estar orando pelas famílias da nossa juventude, porque estamos aqui como exército santo para resplandecer Cristo nas nossas casas, primeiro nas nossas casas, nas nossas famílias, depois nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no ônibus, e por aí vai se estendendo. Primeiro onde a nossa mão alcança, depois a gente vai alcançando outros lugares. Então nós vamos estar orando por essas causas. Eu gostaria que você se colocasse de pé, ou fique à vontade se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar sentado. É um momento de inclinar os corações, de entender as suas próprias demandas, de entender as suas próprias dificuldades. É um momento de orar, é um momento de alinhar a sua mente, os seus pensamentos a Cristo, procurando conhecer mesmo o cenário no qual você se encontra, porque muitas das vezes nós estamos tão focados em algumas coisas que nós não percebemos um cenário catastrófico à nossa volta. Mas hoje é uma noite na qual Deus vai estar nos revelando as nossas necessidades, as necessidades das pessoas à nossa volta, e vai estar rugindo a nosso favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, como congregação, Pai, inclinados, Senhor, aos Teus pés. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, naquela remoção de escama dos nossos olhos, naquela remoção de cera dos nossos ouvidos, naquele esclarecimento mental que o Senhor nos proporcionou para que possamos enxergar, Pai, todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado a enxergar Ti, Senhor, enxergar a Ti, Senhor, no nosso meio, enxergar a Ti, Pai, na nossa família, enxergar a Ti, Senhor, no nosso interior, enxergar a Ti, Senhor, nos nossos meios sociais, Pai. Nós, primeiramente, viemos buscar, Pai, este fato. Queremos enxergar a Ti, Senhor, em todas as coisas. Queremos que o Senhor tome cativo os nossos corações. De fato, Pai, leve escravo. Eu, em particular, Pai, eu não quero escolha, eu não quero ter escolha. Eu quero que o Senhor tome cativo os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor tome escravo mesmo as intenções do meu coração. Porque a Tua palavra diz que não seríamos capazes de pedir eficazmente, senão segundo o Teu Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercedem no nosso interior. Então que o Senhor anule agora, Pai, os nossos achismos, que o Senhor anule agora, Pai, ideias erradas, Senhor, que têm sido construídas, Senhor, pelo nosso meio, que o Senhor remova agora todas as coisas que não convêm de Ti, Pai, para que seja manifesto e ecoado dentro de nós e para fora de nós, Senhor, a Tua plena vontade, a Tua plena vontade. O Senhor me mostra um copo que tinha impurezas, ideias, situações, pecados, e que o Senhor neste momento está enchendo esse copo até transbordar e dizendo que a impureza e a água não podem ocupar o mesmo espaço, e que está jorrando, Pai, de nós. O Senhor jorra de nós, Pai, tudo que não convém de Ti. O Senhor jorra de nós, Pai, para fora tudo que não faz parte do Teu Espírito Santo. E não fique em nós
e não fica em nós, a água continua a transbordar de nós e contagiar aqueles que estão à nossa volta, Pai, como uma pirâmide de copos transbordando e se enchendo cada vez mais de água, e de água, e de água. E eu creio, Pai, que esta juventude está sendo levantada, Pai, para jorrar, Senhor, jorrar o Teu Evangelho, jorrar, Senhor, as Tuas doces águas que purificam, que curam, que saram, que restauram, Senhor. Porque foi para isso que fomos chamados, foi para isso que fomos levantados, Senhor. Nós queremos viver segundo o Seu propósito. E por isso nós Te agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos nos colocando, Senhor, diante de Ti, porque nós sabemos bem que nós só podemos nos prostrar diante de Ti segundo o Teu Espírito Santo que habita em nós. Então nós já Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos por esta oportunidade, porque a nossa vida só faz sentido neste lugar, aos Teus pés e cumprindo o Teu propósito e resplandecendo a Tua luz. Aleluia. Que o Senhor venha com a sua paz, que excede todo entendimento, sobre os pensamentos, sobre os corações, Pai, para que nós possamos, Senhor, ter alívio, Jesus, para que nós possamos ter paz, Senhor, porque nós necessitamos, Jesus, nós necessitamos transbordar, e para que esse transbordar chegue na vida de outras pessoas, é necessário que esse transbordar comece agora, Pai, em nossas vidas, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Jesus. Nós declaramos que o Senhor vem agora, Senhor, sobre toda a mente, todo o coração cativo, Senhor, a depressão, Pai, a ansiedade, a transtorno de pânico, Senhor, fobia, transtorno de toque, Senhor, transtorno de estresse, Senhor, personalidade borderline, Senhor, transtornos alimentares, a síndrome de burnout, Senhor, transtorno de adaptação, distimia, personalidade narcisista, personalidade antissocial, ansiedade, Senhor, qualquer problema emocional, nós declaramos, Senhor, de qualquer espécie, não importa a origem, não importa como se desenvolveu, como apareceu, mas nós declaramos que existe um cenário agora de milagres, Jesus. Nós declaramos que onde o Senhor, assim como o Senhor passava, Pai, pelo povo e havia cura, nós declaramos cura, Senhor, nesse dia. Nós declaramos, Senhor, jovens com os seus corações agora, Senhor, despertos, porque eles acreditam, Senhor, plenamente na Sua palavra. E o Senhor diz, Senhor, que não só de viverá o homem, Senhor, do pão que ele come, mas de toda a palavra. Então, nesse momento, Senhor, fortalece as nossas mentes, os nossos corações com a Sua palavra, Jesus. E nós declaramos, Senhor, o Teu alívio, a Sua paz, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus. E também nós Te pedimos para que o Senhor alcance a nossa casa, porque nós cremos, Senhor, como foi pregado hoje, independente do cenário, Senhor, nós viveremos plenos, porque nós estamos transformados, somos sustentados pelo poder da Sua palavra, Pai, porque ela é quem sustenta todas as coisas, e nós declaramos que agora a nossa casa está sendo sustentada, Senhor. Nós declaramos a paz, Senhor. Nós declaramos, Senhor, mentes transformadas nas nossas famílias. Eu declaro que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está visitando as nossas casas, o Senhor está operando sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, dentro dos nossos lares, Senhor. E declaramos que onde havia um cenário de guerra, onde havia um cenário de ira, de loucura, de guerras, Senhor, de brigas, de transtornos, de marcas, Senhor, de doenças na alma, o Senhor vem agora curando, cicatrizando, e o Senhor agora já está gerando vida neste lar que antes era disfuncional, mas nós declaramos em nome de Jesus, pelo poder que há no Seu sangue, Senhor, que existe vida agora nessa família, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Em nome de Jesus, ó Pai, gratos somos, porque o Senhor nos chamou para a intimidade, Pai. O Senhor nos chama para um relacionamento íntimo, diário com o Senhor. O Senhor nos chama para a profundidade no Senhor, Pai.
Não queremos viver, Pai, não queremos viver no raso. Não queremos viver, Pai, com a nossa casa, Pai, a gente ficar na areia. Não queremos, Pai. Não queremos porque o Senhor nos chama para a profundidade, Pai. O Senhor nos chama para a profundidade e nós cavaremos e cavaremos e cavaremos até ficarmos a nossa casa sobre a rocha, Pai. E ficaremos, Pai, a nossa casa sobre a rocha, Pai, com intimidade, com leitura, com palavra, com amor, Pai. Porque é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor não nos chama, Pai, não nos chama somente de ouvir o Senhor, não nos chama somente, Pai, para ouvir testemunho de outras pessoas, Pai. O Senhor nos chama para ser testemunho, Pai. E antes disso, para sermos testemunho, temos que ter o íntimo na nossa própria casa, temos que ter a profundidade dentro do nosso próprio quarto, no nosso secreto, Pai. E por isso te engrandecemos, porque o Senhor nos chama para isso, Pai. E não há maior maravilhosidade do que ter um relacionamento profundo com o meu Criador. Com o meu Criador, aquele que entende, Pai, do meu coração, mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Aquele que entende das minhas necessidades, aquele que entende, Pai, das pressões que há na minha vida, Pai. Aquele que entende, Pai, dos meus desejos, Pai. Somente Tu conhece, Pai. Somente Tu conhece. Por isso, Pai, por isso eu jorro tudo ao Senhor. Por isso eu derramo, Pai. Eu me derramo a Ti, Pai. Me derramo a Ti. E é desejo do meu coração me derramar a Ti, Pai, todos os dias, Pai. Todos os dias viver intensamente e nunca na mornidão. Nunca na mornidão, Pai. Não queremos, Pai, estar prestes a ser vomitados pelo Senhor. E essa palavra é muito forte, Pai. Essa palavra é muito forte, Pai. Só de saber que a mornidão faz o Senhor ter vontade de nos vomitar. Ai, Pai, isso é algo que não queremos, Pai. Isso é algo que não queremos mesmo. E por isso te pedimos, Pai, te pedimos por resiliência, Pai. Lhe pedimos por resiliência, por constância, Pai. Lhe pedimos, Pai, por prazer. Nos pedimos por prazer, que o Senhor nos encha de prazer e prazer, Pai. Prazer na Tua palavra, Pai. Prazer, Pai, no Teu nome. Prazer, Pai, em ver o Teu poder todos os dias se manifestando em nossas vidas, Pai. E dessa forma transmitir, Pai, transmitir para as pessoas, Pai, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, esse amor, transmitir esse amor, essa benignidade, Pai, transmitir, Pai, a maravilhosidade que é servir o Teu santo nome, que é servir, Pai, quer ter o Senhor como Pai, quer ter como o Senhor, Pai, como a minha rocha, aquele, Pai, que eu deixo tudo, aquele que eu deixo tudo, Pai, deixo tudo, deixo prazeres do mundo, deixo prazeres da carne, deixo, Pai, amizades, deixo coisas que não convêm para viver, Pai, para viver somente a Ti, Pai, porque é aí que encontramos prazer de fato, é aí que encontramos a felicidade no seu mais puro significado de felicidade. É no Senhor, no seu coração, no seu íntimo, Pai, que encontramos e lhe pedimos isso. E pedimos, Pai, resiliência, Pai. E forças. Forças para prosseguir em nome de Jesus. Forças para prosseguir, Pai. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo que é Teu coração, Pai. Prosseguir para o alvo que é Tua vontade. Prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. No qual se derramou por nós. E isso é o que podemos, Pai, fazer. Isso é o que podemos fazer em troca desse amor, Pai. O que podemos fazer em troca desse Teu grandioso amor, Pai. Amém, Senhor Jesus. Em concordância, ó Pai, eu também aqui oro, ó Senhor Jesus, pela vida financeira dos Teus filhos, ó Pai. O Senhor Jesus conhece, sabe bem as situações que alguns têm passado, ó Senhor Jesus.
as situações, as dificuldades financeiras, ó Pai. Mas, Senhor Jesus, a Tua palavra diz, está escrito, ó Senhor Jesus, que se até as aves dos céus, que são menos importantes do que nós, ó Pai, têm o que comer, têm o que beber, são bem cuidadas, quem dirá os filhos de Deus, ó Senhor Jesus? Assim como um gigante que se levanta, assim como o diabo se levantou contra Jesus, ele defendeu-se com a palavra. Então você vai pegar essa situação, você vai encontrar esse problema, e você não vai tentar argumentar como o Humberto muito bem colocou, não, a palavra que irá falar. Nós, como filhos de Deus, não fomos chamados para viver uma vida de pobreza, mas sim uma vida de riqueza, não só financeira, mas sim uma vida de riqueza espiritual, próximos de Deus, no sentido de que por onde nós passamos, Deus é manifestado, ó Senhor Jesus. E como filhos, por consequência, a nossa vida financeira também tem que estar bem estruturada, ó Senhor Jesus. Que nós venhamos a ter educação financeira em todas as áreas da nossa vida, ó Senhor Jesus. Que aprendamos, ó Senhor, a investir, que aprendamos, ó Pai, a pegar o dinheiro que o Senhor nos entregou e passamos a investir no reino, ó Senhor Jesus. Não só com dízimos e ofertas, ó Pai, mas sim também investindo nos estudos, ó Pai, investindo em crescimento pessoal, investindo, ó Senhor Jesus, em cuidar das nossas famílias, em cuidar dos nossos amigos, em cuidar dos nossos irmãos em Cristo, ó Senhor Jesus. Ah, Pai, eu oro a Ti, ó Pai, e repreendo agora, ó Senhor Jesus, toda e qualquer dívida, ó Pai, dívida não só, ó Pai, relacionada às finanças, mas também aquelas dívidas que ficam pairando sobre a mente, ó Pai. Eu declaro que já caíram por terra agora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu oro a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, que os Teus filhos aqui, ó Senhor Jesus, parem de olhar para as coisas terrenas e comecem a olhar para o reino, ó Pai, que é a coisa mais importante, ó Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, ó Senhor Jesus. Que aqui os aqui presentes, ó Pai, se ainda passam por alguma dificuldade, ó Senhor Jesus, que Tu conheces, eu oro a Ti, ó Pai, e eu repreendo agora, com toda a autoridade e o poder que o Senhor nos concedeu, como filhos herdeiros, ó Pai, eu declaro que já caiu por terra agora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém, Pai. Continuando, Senhor, nesse espírito de oração, esse espírito de intercessão, Pai, nós levantamos agora um clamor, Pai, intercedemos e oramos por nossas famílias, Senhor. Nós estamos aqui nesse momento, Pai, clamando pela família de cada um que está aqui presente, que está nos assistindo, que vai nos assistir futuramente, seja quem for. Em nome de Jesus, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, na criação do mundo, o Senhor constituiu a família através de Adão e Eva. O Senhor destinou, Pai, um grande propósito, Pai, entre as famílias, Senhor, entre os filhos, entre os irmãos, entre os pais, entre o marido e a esposa, Senhor. E não há nada que o inimigo possa nos roubar, Senhor. Não há nenhuma ideologia mundana e diabólica que tenta nos corromper em nossas vidas, Senhor. Nós oramos agora, Pai, nesse primeiro tópico, viver em união. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união, diz a palavra do Senhor. Está escrito na Tua palavra, Senhor. Nós lançamos a Ti, Pai, todas as nossas casas, nossas famílias, Senhor. Aquele lar que se encontra em contenda, meu Deus, aquele lar que se encontra em desunião, aquele lar que todo dia tem uma briga, todo dia tem uma palavra lançada contra o outro, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de confusão em nossas casas, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tenta colocar contra as nossas famílias, porque o Senhor não habita em meio de confusão, Senhor. Mas agora, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo venha inundar, Pai, essa casa que está em contenda, Pai. Que Teu Espírito Santo venha realmente causar uma transformação, Pai, nesse lar que está em contenda. O marido brigando com a esposa brigando com o marido, os filhos em contenda um com o outro, contra os pais. Não, Senhor. Nós não aceitamos isso em nossos lares, em nossas famílias, porque nossas famílias
são benditas do Senhor. O Senhor destinou, Pai, o grande futuro para as nossas famílias. E nós declaramos também a nossa família uma vida espiritual fortificada no Senhor, porque as lutas diárias acontecem, os problemas da vida acontecem. O Senhor permite que a gente venha passar pelo deserto, mas isso não pode nos destruir, Senhor. Então nossa vida espiritual que seja cada vez mais forjada e fortificada no Senhor, porque nós não crescemos em meio à facilidade, nós crescemos em meio à dificuldade. A vida acontece, é assim mesmo. Mas obrigado, Senhor, pelos problemas que acontecem em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos forja. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que aparecem em nossas vidas, porque é assim que nós crescemos espiritualmente. E em nossas famílias nós estamos crescendo espiritualmente, porque o Senhor criou a nossa família para te louvar em meio às dificuldades também, Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos e engrandecemos a Ti. E nós oramos, Senhor, pelos familiares que estão doentes, por aquele pai ou aquela mãe que teve um diagnóstico contrário à Tua palavra, Senhor. E não há nada, Senhor, nós acreditamos que não há nada que seja maior que o Seu nome. Não há câncer, não há glaucoma, não há diabetes, não há nenhuma doença que esteja maior que o Seu nome, Jesus. Então nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha levar cura em nossas casas. Algum familiar que esteja doente agora, que esteja internado, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Nós lançamos no mundo espiritual. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, faça um milagre acontecer em nossas famílias, Senhor. Alguma doença, Senhor, algum familiar acamado naquele leito de hospital, onde os médicos dizem não há como, não tem como viver, só tem 1 ano, 2 anos, não tem como passar disso, mas a palavra final é Sua, Senhor. E nós declaramos agora, Senhor, aquele familiar, algum familiar aqui que se encontra presente, que esteja nessa situação, em nome de Jesus, cura, Pai. Traga um milagre, não só no corpo físico, mas no mental também. Aquela pessoa, Pai, aquele primo, aquela prima, aquele filho, ou pai ou mãe, eu não sei, mas o Senhor sabe, que esteja em depressão, pensando até agora mesmo em se suicidar. Mas o Senhor nos chamou para uma vida em abundância. E vida em abundância não é apenas dinheiro, não é apenas ser um rico milionário, não. É ter paz de espírito, é ter paz no coração, é olhar e viver que em meio às dificuldades eu sou feliz. Então que nossas famílias estejam inundadas com esse espírito de felicidade, que é o Teu Espírito Santo. E oro também, Pai, pelo resgate de familiares, aqueles que se perderam, aqueles que saíram e não voltaram, não recusaram a Sua palavra, que um dia escutou, que um dia esteve aqui, mas por alguma influência, alguma paixão momentânea, infelizmente se perdeu. Mas o Senhor é aquele que deixa as 99 para resgatar aquela que está perdida, Senhor. Então, em nome de Jesus, se há algum parente que está aqui, algum parente representado por você, que esteja na sua família, que se desviou, que se perdeu no caminho do Senhor, que está preso nesse mundo, que é preso do pecado, o Senhor é capaz de resgatar essa ovelha de volta. Então, que a gente não possa, Senhor, nos calarmos, Senhor, que a gente venha realmente a pedir ao Senhor, que o Senhor venha fazer um milagre para ir resgatar esse familiar perdido, Senhor, porque o Senhor nos predestinou não para viver nesse mundo, mas para que nossas famílias estejam unidas, vivendo em união com o Senhor, porque eu e minha casa servimos a Ti, Jesus. Eu oro também pelo futuro da nossa família, Senhor. Mais uma vez eu falo, Senhor, mais uma vez eu aqui falo novamente, que não importa o que a gente esteja passando, mas o Senhor tem um bom futuro para as nossas vidas, Senhor. O que está acontecendo é para nos forjar, o que está acontecendo é para nos fortificar, e o Senhor tem um grande futuro para as nossas famílias, em nome de Jesus. E por último, eu peço, Senhor, que o Senhor venha realmente nos dar a provisão. Na verdade, nós já temos provisão, Senhor, porque só o fato de já termos o Senhor em nossos corações já é o suficiente para vivermos felizes. Não importa as circunstâncias, nós louvaremos a Ti, Jesus. Obrigado pela Tua soberania, obrigado pela Tua presença que enche a nossa casa, obrigado pela Tua presença que transborda em nossas famílias, que a gente venha realmente cada vez mais nos unirmos, Senhor, em comunhão e falando de coisas boas. Tu és a provisão de nossas vidas. Obrigado, Senhor. E nós oramos e intercedemos por cada família que está aqui presente,
por cada um que está aqui pedindo, Senhor, socorra a minha família, Senhor. Socorro, Jesus, socorro, não há o que fazer, eu não sei o que fazer. Senhor, me ajude. O Senhor sabe dos seus problemas, o Senhor sabe o que mais passa no seu íntimo coração, e o Senhor sabe o que passa na sua família. Então não fique calado, libere um brado de vitória, interceda e ora por sua família, porque a sua família é bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar o ministério de louvor. Se você quiser se colocar de pé. Meu amado, o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Antes mesmo de nós tomarmos conhecimento dela, Ele já o conhece. E está escrito que Ele já foi adiante de nós. Não importa a adversidade. Está escrito que não importa onde você vá, que você pode colocar a sua cama no mais alto monte ou no mais profundo abismo, Ele te acompanha. Ele está lá na palavra dele está escrito que Ele é o nosso baluarte, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Então que durante dos seus próximos dias, suas próximas semanas, você se aprofunde e traga à memória o que dá esperança e diga, está escrito. Não importa o que tenha se levantado, o que você diga está escrito. Está escrito. Nós temos um pedido de oração. A irmã Irineia, certo? Está enfrentando 2 causas na justiça. Irineia dos Santos está enfrentando uma causa na justiça. E juventude, eu gostaria de te convidar a interceder e a orar pela vida da irmã, que pode estar sofrendo uma injustiça, mas que o nosso Deus já foi adiante dela. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos essa causa porque sabemos que Tu és a justiça, que o Senhor é a justiça, e que o Senhor já foi adiante, que o Senhor já diluiu, já dissolveu toda essa causa, já se firmou em favor dela, Pai. Nós proclamamos, nós declaramos que é uma causa vencida em favor da irmã, para que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado e seja proclamado e louvado em nosso meio. Nós declaramos com fé, a Tua juventude, Pai, levantada por Ti, declara com fé que já se realizou a justiça mediante o Teu Espírito, mediante a Tua ordem que já foi dada. Ligamos na terra o milagre, porque sabemos que já foi ligado no céu, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele já foi adiante de Ti. Porque tudo que passarmos tem uma palavra escrita em nosso favor, porque debaixo das asas dEle nós caminhamos, porque nada pode nos tocar, nada pode nos afligir, em nome de Jesus.
bênção final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou um momento ímpar. Um momento ímpar. Que o Senhor nos conduza essa semana, Pai, e nos dias seguintes, com a Tua graça, com as doces consolações do Teu Espírito Santo. E que nós possamos estar diariamente trazendo à memória Cristo, aquele que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meu amado, Ele vai diante de ti. Creia que essa semana Ele está agindo em seu favor. Aleluia. Qual que é? Ele já cumpriu com aquilo que ele prometeu, amém? Melhor ainda.